Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrouxa sua gravata, real ou imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito legal, muito bom. Hoje eu recebo uma psicóloga. E uma psicóloga que trata de um assunto muito interessante e que eu acho que todo mundo passa na vida. Ela fala de terapia para casais. Terapia para casais ajuda mesmo? Suelen Souza, seja bem-vindo. Esqueci do Souza, eu sou péssimo para decorar nome, sou bom de fisionomia. Obrigada. Seja bem-vinda, obrigado por você ter aceitado. E já vou começar com essa pergunta. Eu que agradeço o convite. Sim, funciona e muito, e se faz muito necessário. Infelizmente, as pessoas procuram a terapia de casal quando já tem aquele problemão, já tá estourando, já pensando no divórcio. Né? Já tá na beira ou já e te procuram quando já divorciou, querendo tentar consertar? Já, sim. E é interessante porque eu me divorciei porque eu não estou aguentando devido a uma situação pontual, mas eu quero entender se esse relacionamento... Tem salvação? Tem salvação, né? Eu consigo, talvez eu possa reavaliar se o meu comportamento tá errado, se o comportamento do meu parceiro tá errado. E funciona sim, já me procuraram sobre isso. Mas o certo, que todo mundo deveria fazer, que não fazem, né? Que não fomos ensinados a isso, é buscar para prevenção. Seria uma manutenção da saúde do casamento, é isso? Exatamente. Assim como a gente pega e faz manutenção em carro. Sim. A gente tem que fazer manutenção com a nossa saúde mental, porque são dois seres humanos que pensam diferente. Muito, né? E nós somos moldados de forma diferente conforme a nossa vivência, nossas experiências. A gente vai levando nossos traumas, né, da infância pro futuro, né? Exatamente. Eu passei por... Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos, numa separação muito conturbada, e eu me senti abandonado pela minha mãe. E eu não gostei de ter pais separados. Foi uma experiência muito traumática. Depois minha mãe já saiu desse casamento com outro relacionamento. E meu pai logo depois se casou com a minha madrasta, um amor de pessoa, a Creuza, que era empregada doméstica lá em casa. E o meu padrasto era motorista do meu pai. Então os casamentos aconteceram com pessoas da casa. E foi muito difícil para mim. Primeiro porque eu ganhei 2 irmãos de criação, filhos da minha madrasta, que hoje eu amo de paixão, mas quando você é criança, sim, você é igual cachorro disputando espaço. Tá? E de repente eu deixei de ter algumas coisas que era só pra mim, passou a ser pra mim e pra eles. Tem que dividir, né? E na minha cabeça, minha madrasta casou com meu pai, quando criança, tinha casado com meu pai por interesse, porque meu pai tinha grana. Então eu fui nesse meio todo aí, a separação foi traumática e eu acabei levando isso pra minha vida, sabe? Depois eu acabei me separando também, e talvez eu tivesse não me separado antes, mas não separei porque eu sempre relutei em me separar, porque eu não queria que meu filho vivesse a mesma coisa que eu vivi. Não quero causar o trauma que eu tive no meu filho. No meu filho. Como se a gente tivesse esse poder, né? De proteger as pessoas das coisas, né? Sim. É muito normal em vários aspectos a gente querer proteger os filhos das coisas. E aí eu vivi todo esse trauma. Mas eu vou chegar numa coisa que eu quero te perguntar. Eu sei a resposta, mas alguns ouvintes podem não saber. A gente leva mesmo todas essas experiências para o nosso casamento atual, ou tem gente que consegue filtrar isso e não passar para o teu relacionamento? Então, acaba sendo, a gente acaba sendo condicionado a esse comportamento, né? Ele fica muito no nosso inconsciente. Então, se eu tenho um abandono maternal ou paternal, eu tenho a desenvolver medo de abandono, eu tenho a desenvolver uma baixa autoestima porque eu começo a não acreditar em mim, não acreditar que eu sou capaz, porque alguém me rejeitou. Normalmente, quando os pais se separam, as crianças, elas tendem a se questionar. Por quê? Será que foi eu que fiz alguma coisa? Papai e mamãe se separaram, será que é culpa minha, né? E não entendem. E aí, ainda mais quando esse divórcio não é um divórcio saudável, que tem aquelas brigas, e aí entra, né, a alienação parental, que envolve as crianças, aí as crianças ficam totalmente perturbadas com aquela situação, não sabe se fica do lado do pai, da mãe. Não, eu vou ficar quieto aqui porque eu não sei o que... Acho que não tem um entendimento que não precisa ficar do lado de ninguém. Sim, não tem entendimento, mas às vezes os próprios pais fazem. Então, aí um desses fatores
só vai agregando no comportamento, né? Então, assim, futuramente, o que essa pessoa, se ela não trabalha, ela pode desenvolver, né? Eu estava falando do abandono afetivo do paternal, maternal. O que pode ser desenvolvido aí? Facilidade de estar um relacionamento que obtenha dependência emocional, né? Você acaba replicando comportamentos... Sim, porque, olha, vê se você raciocina comigo. Lá atrás, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Automaticamente, quando eu tenho aquela falta, então tá faltando aqui, né? Eu tenho um vazio aqui dentro. Então, eu vou me relacionar com alguém, quando eu tenho oportunidade, eu encontro aquela pessoa, o que aquela pessoa faz? Ela preenche esse vazio. Ela preenche esse vazio, que é o lugar do meu pai ou da minha mãe, que não era pra ser. Entendi. Aí você começa a achar que o teu marido é teu pai ou que a tua esposa é a tua mãe. Na verdade, acha que é aquilo, né? E aí você se comporta como filho Sim. E não como marido ou como esposa. Eu me comporto como se aquela pessoa fosse a única que vai me dar o amor que eu não tive lá atrás, né? Entendi. E aí eu reforço aquele relacionamento. Então, eu tenho a desenvolver uma dependência emocional. E existe, você falou de ter uma prevenção, digamos assim. É comum esse trabalho da pessoa, vou me casar, tô namorando, marquei o noivado, vou me casar, vou procurar um psicólogo de terapia de casais para já começar sabendo o que é, o que não é, o que deve, o que não deve. Existe esse trabalho? Existe normalmente nas igrejas, né? Eles fazem nas igrejas católicas, eles fazem esse eu vejo muito quando já... Para preparar o matrimônio, né? Sim. Então, assim, eles têm isso muito. Eu tenho uma parceria até com um cerimonialista de casamento, que foi cerimonialista do meu casamento. A gente trabalha em prol de desenvolver esses casais, deles entenderem como que funciona o relacionamento, que não é fácil estar casado ali, que vai ter problemas e precisa renunciar, né? Muitas vezes. Só que não é algo comum. As pessoas não têm essa visão. As pessoas se apegam à ideia de, vou fazer dar certo. Até chegar o problema. Que aí, quando chega o problema, eu me preocupo em mostrar pra você que eu tenho a razão, que eu sou boa. Porque lá no início, na conquista, o que acontece? Na conquista, você acaba olhando pra mim e me admirando por alguma coisa. Porque o amor, ele vem de admiração. Então, você me admira por algo. E aí, eu automaticamente te admiro por algo. Então, a gente se junta. Quando a gente se junta... quando acontece algum tipo de problema na nossa relação, o que falha? Nossa, tô perdendo a admiração dessa pessoa. Então, o tempo todo eu fico reforçando a ideia de que não, você tá errado, eu tô certo. Gera uma decepção, né? Gera essa decepção e aí é onde entra a competição, que é o que mais tem nos relacionamentos. E a competição vem porque eu quero que você entenda que eu ainda sou aquela pessoa boa lá que você se apaixonou. Às vezes, num casal, e eu já vi acontecer, um prospera profissionalmente e o outro não. Eu não vou nem falar da questão de grana, que geralmente, principalmente quando a mulher ganha mais que o cara se sente humilhado, pisado, e por mais que às vezes a mulher não esteja fazendo isso, ele sente porque ele tem essa sei lá, machismo, essa crença de que a mulher, quando ele tem que pegar um dinheiro com ela tá humilhando ele. E às vezes ela nem tá, mas não é esse o lance, não é o financeiro. É quando um prospera mais que o outro, e aí o outro começa a entender, eu que deveria prosperar, e não ele. Por que tudo ele cresce na vida, ou ela, e eu não? E começa essa competição que você falou, né? Isso é muito comum? Muito comum, muito comum. Essa competição material, né? De estar no topo de um lugar maior que eu, ter mais abertura, né? Mais facilidade para chegar a um local e eu não chegar. Tem essa competição, mas também tem a competição dentro de casa, né? Porque sempre tem a razão. Porque sempre, sim. Né? Porque mas essa resposta eu sei. Vocês sempre têm a razão. As mulheres sempre têm a razão. Nem sempre. Nem sempre. Então, eu desconheço até hoje uma que não tem a razão.
Mas assim, a grande realidade é que a competição, ela vem em busca dessa admiração. E uma das falhas do relacionamento é a comunicação, né? Assim, eu vejo muito... Por que as pessoas me procuram para a terapia de casal? Obviamente tem um problema, beleza. Mas eu, enquanto terapeuta, preciso identificar qual é o problema, da onde surgiu o problema. O problema, às vezes, não aconteceu ali no ato da traição. Eu até falo sobre um assunto polêmico, que é a traição, que muitos tendem a discordar, mas, enfim... Para você, a traição tem perdão? Tem. Eu imaginei que você falou que fala de um assunto que nem todo mundo concorda, eu imaginei que fosse isso. Tem. Você sabe por que a traição tem perdão? É óbvio que são casos e casos a analisar, Envolve não vamos várias generalizar coisas, aqui, tá? Mas eu sei que é um assunto polêmico porque as pessoas elas estão muito engessadas no senso comum, no que a sociedade impõe, né? Isso é certo, isso é errado. Então a gente vai no grupo do certo e a gente vai no grupo do errado. Mas eu acho que tem a ver com a criação, com a época, porque as nossas avós, né? A minha avó, ela já casava sabendo que o marido ia ter mulheres fora do casamento e aquilo ali era... E tem que aceitar, né? Era passado de mãe para filha, que aquilo ali era normal, homem é assim mesmo, você tem que aceitar. Hoje não. Hoje nenhuma mulher mais, nenhuma não, que é muita coisa, mas a maioria das mulheres não são mais criadas assim, até porque tem acesso a mídia social, televisão, muita informação e tudo mais. O feminismo veio aí para poder dar esse empoderamento para a mulher entender o quanto que ela, né, ela é independente, o quanto que ela não se faz necessária estar como lá antigamente, lá na minha avó, né? Tipo, e tem vários tipos de dependência, né? As pessoas costumam falar muito da dependência financeira, né? Mas existem várias dependências. A dependência afetiva, né? A dependência emocional. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo para sobreviver, posso ser independente, mas eu quero depender de você. Porque ter você aqui me preenche um buraco, né? Então é isso. Eu tenho pessoas que estão comigo, pacientes que estão comigo, que não conseguem. São mulheres que super bem-sucedidas financeiramente, profissionalmente, mas estão numa relação totalmente disfuncional, que não faz sentido, que sabe que não faz sentido. Não faz mais sentido permanecer. Mas assim, eu não consigo sair, eu né? Eu tenho uma amiga que dá dó. A forma que o cara trata, a forma que ele fala, ele xinga, ele... Passa uma mulher bonita, ele olha e fala assim, aquilo ali é mulher, não é você não. Aquilo é mulher. Ela não depende financeiramente dele, ela é médica, financeiramente ela ganha 10 vezes mais que ele, ela não depende dele, ela não tem filho com ele, o filho que ela tem é não é filho dele, mas ele criou tal, não tem uma relação muito boa, mas ela não larga. Tem uma dependência daquela pessoa que impede ela de largar e ela sofre com isso, mas não consegue se livrar. Então tem muitos casos, é muito abrangente, né? Você sabe disso mais que ninguém. Qual o caso mais complexo que você já pegou? Olha, o caso mais complexo que eu já peguei foi a questão de quando um casal, ele se separou e eles tinham um filho, né, nessa relação. Ali existia a alienação parental e existia uma questão financeira muito grande, né? No qual a mulher, ela tinha um investimento, ela tinha uma possibilidade financeira maior do que o rapaz. Ele se sentia, como você mesmo falou, né? Ele acabava se sentindo diminuído por uma questão da nossa sociedade, enfim, para a cultura dele, as crenças dele. Ele se sentia diminuído financeiramente. E essa relação não dava certo, justamente, eles se amavam, dava para ver ali que tinha um amor muito grande, sabe? Existia desejo sexual, existia tudo que uma relação funcional precisa para poder seguir. Mas a competição financeira era o maior problema, sabe? Porque não porque eu tenho problema porque eu ganho menos, mas assim,
por que você tem que ganhar mais que eu? Por que eu tenho que... Por que você tem que ganhar mais que eu e por que você também não pode pagar as minhas contas? Ah, entendi. Né? Então, é assim, já que você ganha mais que eu, então você tem que pagar as minhas contas. E aí, isso é um assunto polêmico também entre casais, né? Que tem casal que o dinheiro de cada um é de cada um, eles dividem a luz, eles dividem a água, eles dividem a conta. Cada um paga uma parte da conta. E tem casais que o dinheiro vai todo para um lugar só e de lá paga todas as contas. Cada um se adapta. Não existe uma regra, né? Uma regra, não existem. Tem casais... É a regra que fizer bem pro casal, né? Para eles, né? Tem que tomar cuidado, porque assim, um dos dois pensa melhor em exatas, pensa melhor financeiramente. Então, tem que ser humilde ao ponto para deixar esse... Aí a gente entra num assunto, beleza, você é psicóloga, se especializou nessa área, a área que você gosta, mas você lida com N áreas, né? Sim. Porque esse casal, por exemplo, o problema deles vem de uma crença em cima do dinheiro, talvez. Que um deles tem, que impede de compartilhar bem. Com o dinheiro, né? Então você acaba tratando outras crenças, outros traumas relacionados a várias áreas da psicologia. Sim, porque assim, a psicologia, ela abrange muitas áreas, né? E uma das minhas especialidades é em saúde mental, então, e atenção psicossocial. Então, eu trato desde um estresse diário até uma esquizofrenia, né? Eu trabalho junto com psiquiatras, né? Quando eu trato no individual. Mas aproveito muito dessa minha especialidade e acrescento na terapia de casal. Porque ali, por mais que eu esteja trabalhando a relação do casal, como eles se relacionam, eu estou tratando duas pessoas. Então, por isso que na minha terapia, eu entendo que muitos profissionais não fazem dessa forma, e aí eu estou falando como eu profissional. A minha forma de tratar é essa. Em algum momento, eu pego um separado do outro. Porque, às vezes, ali, na hora, a pessoa não fala o que quer falar na frente do outro. Não consegue falar, né? Às vezes por machucar, ou às vezes por não sei como eu falo isso porque é muito grave, sabe? Então, me ajuda aqui. Bem... Às vezes a pessoa não se sente à vontade para falar na frente assuntos que talvez venham lá de trás, que tá afetando aquilo e a pessoa não quer contar pro parceiro. Mas uma coisa que eu acho crítica, você falou já de comunicação, problema de comunicação. Mas é as pessoas acharem que o outro adivinha o que você tá pensando. Olha... É um problema muito sério isso. E é uma coisa que quando a gente casa uma vez e separa, a tendência, na minha opinião, é que o segundo casamento seja melhor. Porque você aprendeu um monte de coisa que não deu certo no primeiro. Sim. Então, eu segui esse caminho. No segundo, eu tive conversas antes de ir morar que eu não tive no primeiro. Então, regras, limites, o que pode, o que não pode, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu chamo isso de contrato de relacionamento. E isso é importantíssimo. Muito. E uma das coisas que eu logo tratei foi isso. Eu falei assim, cara, não pense que eu tô percebendo a sutileza de alguma coisa que você quer. Cara, eu sou tapado, eu não vou perceber. Diz pra mim com todas as letras, olha, você fez isso, eu não gostei, você fez isso, eu não gostei. Fala, não acha que eu vou adivinhar, não joga piadinha, não murmura pelo canto, que eu não vou entender. Eu tive uma paciente, né, essa semana, que ela comentou comigo o seguinte sobre o marido. Ela falou assim, nossa, mas ele é muito machista, é muito difícil, porque ele não me escuta, ele quer ter relação sexual, mas ele não... a forma de como que ele me aborda não é saudável, né? Eu me sinto um pedaço de carne. E aí eu perguntei, tá, mas você disse isso pra ele? Já falou pra ele em algum momento? Mas eu tenho que dizer... Óbvio, de repente ele não sabe. Se for necessário, você tem que pegar um caderno e você tem que desenhar. Olha só, é isso aqui que eu gosto. Porque o outro não é obrigado a saber. Talvez ele aprendeu desta forma. E se você chegar para ele e dizer, olha, não faz assim. Faz dessa forma aqui que é legal. Você não vai estar diminuindo. Ela, mas isso não vai fazer com que o ego dele vai ficar ferido e tal. Tudo é a forma de como que você vai falar. Aí a gente fala sobre comunicação. Né? Tudo é o jeito que você vai falar. No momento em que ele tá ali tentando alguma coisa, se você chegar pra ele, olha como é que você tá fazendo, né? Entonação, expressão corporal, expressão facial, tudo isso tem que ser controlado. Mas se eu falo pra ele, poxa, olha só, eu tô entendendo o que você quer, mas eu não me sinto muito à vontade dessa forma. Você não pode tentar assim, assim, assim da próxima vez?
o cara vai pensar. Ele vai pensar. Se Sim. o cara gosta, que tá naquele relacionamento, quer fazer aquele relacionamento dar certo, ele vai pensar. E relação é intimidade. Então, se eu tenho uma intimidade com alguém, cara, é mais íntimo do que você tá ali, né, despida, junto com uma outra pessoa. Sim, sim. Não existe intimidade maior maior, do que sabe? isso. A primeira pessoa que eu penso com qualquer problema que eu tenho, meu marido, né? Minha esposa. Deveria ser assim. Deveria ser, né? Tem gente que não é. Sim, mas assim, vou pensar nessa pessoa. Então, com quem eu caso, né? O meu parceiro ou a minha parceira, ela tem que ser ali a pessoa que eu tenho que sentir mais à vontade para poder falar tudo. Pior e que não nem ter sempre medo, né? E não ter medo dessa troca, sabe? Mas aí é isso que eu tô falando. A gente entra num ciclo. Vai lá na ideia da admiração. Porque lá naquele primeiro momento, quando você me conheceu, eu era daquele jeito. Aquele primeiro mês, que tudo são flores. Sim, Eu no era começo daquele da jeito. conquista. E aí, se eu deixo de ser assim agora, eu tô falhando. Então, você começa a perder uma necessidade. Você começa a perder uma admiração por mim. Amor é admiração. Então, não vai fazer mais sentido, E né? deixa de ser mesmo, porque o namoro nunca vai ser igual ao casamento. Não. Porque você não mora junto no namoro, você não acorda e dorme Não. junto, você não vê um monte de coisas, né? Quando a gente namora, as pessoas não veem a maioria dos nossos defeitos. Aí depois que você casa, vai dividir o mesmo espaço, né? E se descobre que tem chulé, tem ronca. As divergências de opiniões, que aí Sim. quando você quando você namora, você vai pra casa da sua mãe, ele vai pra casa da mãe dele, mas quando você tá casada, não tem como fazer isso. E a gente não é educado pra dar certo no relacionamento, né? Não existe uma educação para relacionamento. Não. A gente não é educado em casa para se relacionar bem. A única educação que a gente tem, na verdade, é a vivência dos nossos pais. Sim. E aí, quando a gente não tem os pais... pelo exemplo. Exatamente. É pelo exemplo. E aí é muito difícil, né? Porque, vamos lá, quantas pessoas você conhece que tem um casamento que você pode dizer, ó, 100% saudável? Então, legal esse assunto que você tocou agora. Você sabe o que eu falo muito para os meus pacientes? Quando eles falam assim, Su, mas eu não tenho em quem me espelhar, porque minha mãe não tem um relacionamento legal, meu pai não tem um relacionamento legal, enfim, não sei em quem espelhar. Quem é a pessoa que tá do seu lado que você admira enquanto relacionamento? Que você olha pro relacionamento e você fala assim, caraca, que casal legal, né? E aí eu já ouvi de pacientes falar, não tem ninguém. Às vezes aquela pessoa convive num ambiente tóxico, né? Ok. Sim. Mas mesmo assim, qual casal, então, do teu imaginário vai lá pras novelas, se existisse um casal filme, assim, como ele seria? Se existisse, como seria, né? Vai na tua fantasia e busca. Porque a gente precisa dessas referências, né? Então, assim, quando eu pensei em fazer terapia de casal, né? Me especializar em terapia de casal, eu pensei por vários fatores. Por eu ter sofrido um relacionamento abusivo, mas por entender que na minha família tinha relações disfuncionais, assim, né? O lado da minha mãe separada, 2 divórcios, hoje ela tá no 3º casamento, e ali na minha família, por parte de mãe, porque eu não conhecia a família do meu pai, o que eu via muito era todo mundo separando. E eu, adolescente, falava assim, gente, o que é isso aqui? Ninguém para casado? Ninguém para casado. E aí, os meus avós ficaram casados 65 anos. Caramba. E eu falei, peraí, não, existe amor, o que eles possível, fazem? né? E aí eu fui lá, sentei com a vovó e falei, vó, o que é isso aqui? Me explica, porque minha mãe falou que casamento não dá certo. Minha tia se separou, meu tio se separou. O que é isso aqui? Minha filha, hoje o divórcio é muito fácil, porque as pessoas se apegam ao divórcio. Antigamente, né? A troca. Era muito mais Antigamente, difícil. a gente entendia que tinha que fazer dar certo, então a gente renunciava. Cedia, né? Cada um lado cedia um pouquinho. Cedia. É porque tinha a questão de divórcio demorava, juridicamente, e a mulher divorciada, principalmente, tanto a mulher quanto o homem divorciado era mal visto pela sociedade. Sim. E aí ouvindo isso da minha avó, o que eu entendi? Falei, cara,
é isso. Eu acho que tem jeito, né? É possível, né? À toa que existe uma especialização só para isso. Não, existe. Então, pô, é possível, dá para fazer dar certo. E aí foi quando eu decidi me especializar e vi os resultados, né? Quando meus primeiros casais ali foi vendo o resultado, né? De separados voltaram, casaram de novo, enfim. Caramba. E isso é o que motiva, né? Então, assim, tem muitos casais aí que às vezes se perdem, às vezes só por um ajuste, sabe? Cara, como é o dia a dia de tratar casais? Deve ser uma loucura. O celular não deve parar. A mulher briga com o cara 3 horas da manhã porque o cara tomou uma cerveja, aí brigou e mandou WhatsApp pra você 3 da manhã. Deve ser puxado. Como que é essa dinâmica de ser terapeuta de casais? Além de que você faz a clínica, né? Então, e você falou que lida com esquizofrenia, que é um problema muito sério. Minha mãe é esquizofrênica, então eu sei bem o que é viver com uma pessoa esquizofrênica. É complicado. Sim. Então, é justamente por isso, por eu ter esses atendimentos mais graves, que o meu atendimento, eu dou um suporte 24 horas, né? E isso é exclusivo meu, porque eu sei que tem muitos profissionais que não fazem, mas eu faço. Porque eu entendo que naquele momento que a minha paciente ali rola uma histeria, que ela tá ali, ele saiu, né? E eu tô irritada. E às vezes vai desfazer todo o trabalho que a gente fez ali durante um tempo no processo, né, terapêutico, no setting terapêutico. E se ela for perguntar para uma amiga que vai falar assim, vai lá também você. Sai também você. Sai também, sabe? E aí Vira uma disputa, né? Eu falo, olha só, entra em contato comigo. Por isso que eles têm meu telefone pessoal. E eles entram em contato comigo. Já aconteceu de me ligar de madrugada. Já aconteceu de me ligar de manhã, final de semana, feriado. E sempre que eu posso, eu dou esse suporte, sim. Eu acho que seria exaustivo se não fosse, pra mim, algo tão prazeroso, sabe? Porque pra mim é prazeroso. É uma realização pra você, né? É uma realização. Então, é clichê o que eu vou falar, mas eu digo que eu não trabalho. Eu tô ali e, tipo assim, nossa, já deu meu horário, já acabou aqui. Passou tão rápido, nem senti. Passou tão rápido, estão me pagando sabe? por isso? Estão me pagando por isso, tô recebendo por isso. Isso é muito bom. Cara, isso é bacana. E você deve pegar todo o processo, né? Pessoas que estão namorando, pessoas que estão casando, pessoas que estão separando e pessoas que separaram. Você pega todo esse... Porque a gente fala terapia de casais, parece que você só trata o casal, mas não. Você trata também mulheres que saíram de um relacionamento abusivo, como aconteceu com você, e você precisa preparar essa pessoa para uma próxima relação. Sim, porque senão ela entra num outro relacionamento traumatizada. Traz a mala Traz a mala e entra num relacionamento traumatizada, cheia de bloqueios e não se permite viver aquela relação e olhar para aquela pessoa enxergando que aquela pessoa é diferente da outra, né? Porque tem uma frasezinha que o pessoal fala que homem é tudo igual, né? Mulher é tudo igual, só muda o CPF. Às vezes nem endereço muda, que às vezes mora na mesma casa, só muda o CPF. E assim, isso não existe. Somos seres humanos singulares, totalmente diferentes. Sabe? Totalmente diferente. É muito doido, porque eu posso ter passado por um relacionamento abusivo. A forma de como eu lidei com isso foi diferente de como talvez uma outra pessoa, sabe, ainda está lidando com a situação, entende? Mesmo talvez fazendo um processo terapêutico, cada um tem uma forma de ressignificar aquele trauma que foi causado. E isso tem que trabalhar em terapia. Tem um padrão de casamento? Ou seja, existe um padrão para a coisa funcionar? Ou cada casal você tem que analisar o casal, entender qual é o modelo de casamento deles para poder achar solução? Então, na verdade, cada casal tem sua singularidade, mas existem algumas questões básicas, que é o quê? Respeito, confiança, segurança, né? Uma comunicação boa, para ter um relacionamento saudável. Então, se isso está dentro de uma relação saudável,
dentro da relação, a relação tá ok. Agora, se o casal, eles, né, hoje em dia a gente tá falando muito sobre poliamor. Eu ia falar sobre, eu tenho um casal de amigos, são casados há pelo menos uns 30 anos, e eles vivem um relacionamento aberto. Então... Ele sai com quem ele quer, ela sai com quem ela quer. Funciona. E funciona. Estão 30 anos juntos, são... Eu não sei se apaixonado seria a palavra, na minha opinião, meu preconceito próprio. Sim. Mas eles são muito amigos. Então, são pessoas que funcionam para né? eles. Porque talvez é isso. E aí tem a questão só sexual, que quando a gente fala sobre o poliamor, não é só isso, né? Tipo, não é só sexual, existe um relacionamento mesmo, né? Mas existe também somos aqui, eu tenho uma relação, né? O poliamor, para quem não sabe, é o relacionamento entre várias pessoas. Tipo, 2 mulheres, 1 homem, 2 homens. Tem 3 pessoas ou mais, né? Sim. Então, mas não é não é só sexo, né? Que tem gente que vai para uma casa de swing e faz sexo ali, tá tudo ok. A gente não tá falando disso, a gente tá falando sobre relacionamento mesmo. Vira uma relação. Tem gente que super funciona. E mas também tem um conceito de relação, também tá mudando, né? Porque antigamente relacionamento, casamento era morar junto. Hoje você tem casais que não moram juntos. Sim. Moram em casas diferentes. Então, não existe uma regra, sabe? De tipo, olha, como engessavam antigamente. Vamos casar, ter nossa casinha, quem casa ter quer 2 casa. filhos e um cachorro, sabe? Tipo música do Luan Santana. Não existe mais isso. Existe aquilo que me faz bem, mas desde que aquilo que me faz bem, eu não me anule para estar dentro de uma relação. Eu não aceite coisas que eu nunca imaginei que eu iria, sabe, ter que passar por cima para estar numa relação. Então, para agradar o outro também. Para agradar o outro, né? Falando-se de poliamor, existem mulheres que se dispõem, não só mulheres, homens também, que se dispõem a estar num relacionamento poliamoroso para não perder aquela pessoa. Então, ou seja, não é por não satisfação, é uma obrigação, uma dependência. Sim, não é saudável, porque eu paro de escutar o meu desejo, eu paro de escutar o meu eu, né? Eu passo por cima daquilo que eu entendo que é respeitoso para mim, só para estar perto do outro. Eu vou te dar uma pergunta para você pensar, se é que você vai precisar pensar, e eu vou agradecer os patrocinadores. E a pergunta é o seguinte, se você pudesse elencar 5 pontos principais para um casamento saudável, assim, genericamente falando, enquanto eu vou agradecer, enquanto você pensa aí no que você vai responder, que eu acho que você nem precisa pensar muito, eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Quero agradecer a Sampacel, tá aqui na tela. A Sampacel é uma empresa de acessórios de celular. Eles têm 5 lojas em São Paulo, 2 distribuidoras de acessórios de celular. Então, se você tem loja de celular, ou pensa em montar loja de celular, ou quer comprar equipamento para celular, acessórios para celular, fala com o pessoal lá da Sampacel. Vai ter um QR Code rolando durante o episódio aqui na tela. Tem o link na descrição e a foto tá no monitor aqui. A logo e o endereço no Instagram é Sampacel Oficial. Temos também a R Veríssimo, que é uma empresa de informática, que atende empresas que não têm departamento ou funcionários de informática. Então, a R Veríssimo passa a ser o seu departamento de informática. Então, se você precisa de uma empresa de informática, se você é pequena, média empresa, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, escritório de engenharia, pequenas indústrias, estamos há 15 anos no mercado atendendo empresas como a sua. Então, procura a gente da R Veríssimo, também vai ter um QR Code rolando na tela, tem um link na descrição, ou você pode entrar no site rverissimo.com.br. Se você quer patrocinar o Gravata Amarela Podcast, quer fazer um anúncio da sua empresa aqui em um episódio, na temporada toda, entre em contato com a gente no Instagram, Gravata Amarela Podcast, ou no e-mail @gravatamarela.com.br. Se você quer fazer como a Suelen, quer vir aqui ser entrevistado no programa, entrevistado não, trocar uma ideia, bater um papo aqui com a gente, manda sua história também no e-mail ou no Instagram, o mesmo que eu dei antes. Conta um pouquinho da sua história, do que você fala, para a gente saber sobre o que a gente pode conversar aqui e a gente vai avaliar a sua participação. Muito obrigado a vocês que estão assistindo o Gravata e obrigado aos patrocinadores. Suelen, fala, tem 5 pontinhos assim para ajudar quem tá em casa? Tem. Meio que botar um termômetro no relacionamento? Tem sim, tem sim. Se tá dando certo, se tá dando errado? Bom,
Para um relacionamento saudável, a primeira coisa que eu falo, precisa ter comunicação, né? Eu preciso saber ouvir, ter ouvidos bons, né? E ter uma fala limpa e assertiva, ter uma fala clara, né? Então, eu preciso me expressar da melhor forma possível. Como se eu estivesse conversando com um bebê mesmo, se for necessário, sabe? Porque se aquela pessoa é importante para mim, eu preciso fazer com que aquela pessoa entenda, né? É porque comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Exato. Aí que mora a grande Isso diferença. Isso aí. Fidelidade, porque é um comprometimento, né? Desde o momento que eu estou ali com aquela pessoa, e se o contrato de relacionamento é esse, eu preciso, né, ter fidelidade. Empatia, porque eu preciso me colocar no lugar do outro. Não é só sobre mim, não é só sobre o que eu quero, o que é melhor para mim, ou o que eu acho que é melhor para a relação. Eu tenho que entender e me colocar sempre no lugar do outro. E passa pela conversa de novo. Eu Sim. não vou saber o que o outro, o que dói no outro se eu não perguntar. Renúncia. Muitas vezes a gente precisa renunciar àquilo que a gente, sabe? Queria muito descansar, mas eu preciso, talvez, acompanhar o meu esposo ou a minha esposa em algum lugar, porque que é importante para ele. Então, isso é uma renúncia, sabe? Sem ficar verbalizando ali para fazer com que o outro se sinta mal ou é responsável, né? E tem gente que não entende essa parte da renúncia, né? Ela acha que a vontade dela tem que ser feita 100% do tempo. Ou entende a renúncia como submissão, né? Também. E aí, não é submissão. Renunciar é porque muitas vezes não vale a pena. Renunciar vem muito da empatia, né? Então, tá, eu quero, mas eu não preciso tanto. Então, eu vou renunciar porque é mais importante para o outro. E eu acho que o comprometimento, né? Se eu tô me comprometendo aqui com você... Fazer aquilo dar certo. Eu faço aquilo dar certo de todas as maneiras possíveis. Eu acho que da renúncia... Eu acho que o renunciar nem é o mais difícil. Eu acho que o mais difícil é quando você começa a achar que o outro não está renunciando por você também. Aí entra na competição. Porque não é uma via de mão dupla. Aí entra na competição, mas aí falta a comunicação. Sim. Né? Até porque às vezes a pessoa tem que reclamar. Tem que comunicar, né? Reclamar, dar um ar de mandando, brigando. Mas a pessoa tem que saber que aquilo ali era importante para você e o outro não fez. Sim, e aí também... Ou que só eu tô cedendo, né? E aí, feito isso... Tô falando muito sobre juntar a relação. Mas feito isso, e eu me entrego, eu me dedico, eu renuncio, eu tenho empatia, eu sou fiel, eu me comprometo. Eu fiz tudo isso que a psicóloga falou. E já conversei com o outro 300 vezes e o outro não fez. Talvez não é porque o outro simplesmente não quer fazer. Porque não quer fazer, não porque você é uma pessoa ruim para que ele faça, Sim. mas talvez ele não entendeu que aquilo é importante para ele fazer. Então você tá me dizendo que tem relação que não dá certo mesmo. Tem relação que não dá certo mesmo. Simplesmente não deu e acabou. Não deu. E aí a gente também tem que ter sabedoria para entender até onde a gente vai. Nossa, Sueli, mas aí é muito difícil. Como é que sabe que realmente não deu mais? Ou qual é a hora de parar de insistir? No momento que aquilo me fez perder a minha identidade. No momento em que eu passei por coisas que eu dizia que eu não iria passar. No momento em que eu me dispus ali a estar numa relação que eu enxergo que não tá dando mais certo, dá sinais. O problema é que a gente quer fazer aquele negócio dar certo porque a gente tem que fazer dar certo. Sim, né? Eu acho Só que dá sinais. E aí, quando a gente tenta tudo e não deu, a gente tem que ter uma coisa que eu chamo de amor próprio. Que é se olhar e falar assim, tá, até aqui eu consegui. Daqui pra frente, infelizmente, eu não posso mais. E aí eu começo a investir em mim para que eu consiga sair dessa relação. Ou às vezes eu só saio da relação porque tá tudo bem, sou super bem resolvida. Mas muitas vezes não é isso que acontece, porque existe um sentimento aí, ou uma expectativa daquilo que eu criei lá no início da relação sobre... Vamos casar, ficar velhinhos e ter, sabe, pra toda a vida. Sim, era o meu caso. A minha expectativa que eu tinha de nunca me separar para meu filho não passasse pela separação. Sim. Então isso gera uma série de problemas. Mas tem uma outra equação aí nesse meio todo aí, que eu vejo muito acontecer, que é o seguinte: e eu me separar e o que vão falar? O que vão pensar?
O que meus amigos e minhas amigas vão dizer porque eu me separei? O peso do julgamento, o peso do julgamento e o peso do fracasso. A pessoa encarar como fracassei. Porque ninguém casa pra separar. Sim. Né? Mas as pessoas também não casam pra serem felizes. Será? Será? Poxa, eu casei pra ser feliz, cara. Eu não casei pra... infelizes. Ah, tá, infeliz. Ah, desculpa, nem você falar feliz. Não, tem alguém que casa pra não ser feliz? Não, infelizes. As pessoas também não casam pra serem felizes. Então, e na verdade, eu caso pra porque eu tenho as minhas expectativas que já foram conversadas e eu quero estar junto com essa pessoa, porque o que ela tem de expectativa também, de planejamento de vida, combina comigo, né? E eu acho que isso aqui vai dar certo. Ok. Mas no momento em que não dá certo e eu fico com medo de que a família vai entrar, que vai ser ruim, que amigos, padrinhos de casamento, né? Vai ter um julgamento, eu preciso me questionar o porquê que eu tenho que dar essa satisfação para os outros. Tudo bem que é uma questão de consideração, mas antes de ter consideração com o outro, eu preciso ter consideração comigo, né? Antes da gente cuidar do outro, se preocupar com o outro, e isso não é só para o casamento não, tá? Isso é para tudo na nossa vida, tudo. Vida profissional, amizade, relacionamento amoroso, tudo. Antes de eu olhar para o outro, eu preciso me olhar, né? Não é à toa. Isso você já deve ter ouvido falar. O mundo exterior é um reflexo do mundo interior, né? Quando você vai viajar de avião, quando você vai viajar de avião lá, que a aeromoça fala, olha, se acontecer qualquer coisa, caiu na água o avião, primeira coisa que você pega a máscara, você coloca em você primeiro para depois colocar no outro. Por quê? Porque se você colocar no outro, você não vai conseguir. Você vai perder o oxigênio, não vai conseguir. Então, eu preciso estar bem comigo mesmo, até dentro de um relacionamento amoroso, para eu conseguir entregar felicidade, entregar leveza, entregar qualquer outra coisa. E quando eu entendo que o relacionamento não dá certo, eu preciso realmente... jogar a toalha e entender que acabou. Ter maturidade e falar, olha, realmente não dá. Por mais que doa. É difícil. Separação é muito difícil. Mesmo que você saiba que não dá mais certo, o ato de se separar é muito danoso, é muito sofrível. Todo mundo sofre. Os filhos sofrem, você sofre. Envolve muita coisa, né? Porque não é só a sua expectativa e daquela pessoa que está dentro do relacionamento. É toda uma rede por trás daquilo, né? Que são, a família, a tua rede de segurança, né? Como diz. Sim, a sua rede de segurança. Então, assim, tá toda a sua rede ali envolvida naquela relação. Então, quando há fulano se separou. Oi, como assim? Mas por quê? Né? Mas caramba, como isso aconteceu? E é natural você se afasta das pessoas, né? Daquela família que você em volta, né? Sim. Raramente você fica porque lembra-se dor, né? Mas aí também entra numa questão de uma separação saudável, que raramente existe. Normalmente as separações, elas são tóxicas. Conturbada também, né? Não, porque a maioria das vezes tem um lado que não quer. Sim. Acho que quando os dois querem e é bem conversado, aí tranquilo. O problema é que tem sempre a maioria das vezes um lado não quer separar. Sim, e muitas vezes eu deixo de ser amiga, porque você vê casal que é muito amigo e depois perde-se a amizade por uma situação. Mas terminou por quê? Porque não deu certo ali, a relação estava sendo tóxica e não deu certo. Ok, mas vocês eram tão juntos... mas talvez a gente se manteria a amizade se lá atrás, quando houve o primeiro momento de briga, que eu entendi que não estava mais funcionando, eu não insistisse tanto. Sim. Talvez eu ainda recuperasse essa... Faz sentido. Essa amizade. Faz sentido. No meu primeiro casamento, eu insisti. Tanto que houveram separações antes, sabe? Quando você separa e volta. Não chegamos a sair de casa. Mas ficamos separados no mesmo apartamento um bom tempo. O que é uma dor maior, né? É muito complicado, tá? Mas uma pergunta assim que deve ter um monte de mulher e de homem aí que tá passando problema no relacionamento e tá se perguntando, e tem tempo? Quanto tempo leva um trabalho? Tipo, meu casamento tá ferrado, tá aí assistindo, o casamento tá ferrado, vou procurar a Suelen. É 1 ano? Tem um padrão de tempo? Leva 1 ano, leva 6 meses... Tem um tempo?
Então, assim, diferente do individual, a terapia de casal, ela entra muito focal, com um objetivo, né? É tratar o relacionamento. Por mais que eu falei aqui, eu trato o individual. Sim, eu trato o individual porque eu tenho essa pegada, essa forma de trabalho. Mas, no mínimo 3 meses. Por que no mínimo 3 meses? 3 meses a gente consegue conhecer, porque entende-se que é uma vez por semana que aquele casal encontra, né, com o psicólogo. E aí, 2 horas de sessão, 2 1 hora? horas de sessão, 1h30, 2 horas. Às vezes excede um pouco, depende da demanda do casal, tá? Então, uma vez por semana, aquele casal tá ali. Tem muita coisa por trás disso, porque você começa a falar de uma coisa, aquela pessoa quer explicar tintim por tintim aquela situação. Sim. Pra depois falar de lá, sei lá, 30 anos atrás. Até porque ela quer provar que ela tinha razão. E aí tentar convencer o terapeuta, né? Enfim, são todos esses processos até que eu entendi que não é isso. Eu entendi que eu não preciso convencer a psicóloga e eu preciso realmente de uma resposta, isso aqui vai dar certo ou não. A psicóloga é imparcial, ela não vai me dar razão e acabou. Leva em torno de 3 meses, assim, pra gente começar a ver uma coisa, né? No mínimo, por isso que eu falo que no mínimo uns 3 meses. E aí varia de casal pra casal, porque depende da avaliação. Tá? Porque da sua avaliação. Da minha avaliação. Entendi. Ou do profissional que vai atender. É porque também deve ter casos que... são mais complexos, né? Não, e o casal não tá tanto afim, às vezes. Um lado tá, mas o outro não. Quando isso acontece, eu não atendo. Entendi. Tipo, o marido foi, mas foi forçado porque a mulher encheu o saco pra ele ir, ou vice-versa. Eu não atendo porque não funciona. Aí, o que eu faço? Eu atendo essa no individual. Entendi. Você tem que entender que os dois querem recuperar. Os dois têm Até porque senão eu acho que não vai dar certo nunca, né? Não funciona. Se um tá remando pro lado e outro tá remando pro outro, acabou. Não funciona. Aí varia, assim, varia de 6 meses. Tem casais que conseguem com 6 meses, tem casais que 1 ano, 1 ano e meio, até no máximo 2 anos. 2 anos eu ainda acho muito tempo. Mas eu acredito que fique aí 6 a 1 ano no máximo. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Caramba, é tempo. Mas salvar um casamento é algo gratificante, né? Mas quando você tá comprometido, quando você vai pra academia, você tá querendo emagrecer, você tá ali naquele foco, você se dedica, você se alimenta bem, você faz tudo... Você não vê um resultado rápido? Sim, claro, sim. Então, é exatamente assim a terapia. Então, eu acho que tudo que A terapia, ela funciona como se fosse uma academia. Sim. Né? Eu acho que tudo que... Eu sou empreendedor, né? Então, tudo que você... A minha opinião, tudo que você foca, expande. Então, se você ficar ali focado naquilo ali, enveredar seus esforços em cima daquilo, naturalmente, a tendência é dar certo. Mas tem as exceções, né? A regra. Sim. Qual foi o caso, assim, que você pegou e que foi muito... que não deu certo? Que você não conseguiu recuperar... E de forma nenhuma, nem individual, nem o casal. Foi esse casal que eu mencionei que era o mais difícil, né? Que pra mim foi um baita desafio, que foi uma questão financeira e tinha uma criança envolvida, tinha uma questão de ego aí financeiro, a comunicação já tinha se perdido total e aí tinha uma falta de respeito grandiosa, sabe? Dentro da sessão mesmo, eram muitos xingamentos, julgamentos. E eram sessões pesadas, né? E eu cheguei a determinado momento e disse, olha, não tá funcionando isso aqui. A forma de como que a gente tá conduzindo não tá funcionando. Então, é interessante que cada um faça no individual, para que vocês estejam preparados para isso aqui. Para o grupo. Porque não é qualquer casal que tá preparado para estar ali junto, sabe? Sim. Eu quero falar, não, Às sabe? vezes já tem muita dor. E rola muito barraco, assim, na tua frente? Tipo... Não, eles costumam respeitar, mas assim, eles costumam respeitar, pedem desculpa se excedem, mas tem casais que você entende que Freud dizia que a cura vem pela fala. Então, tem muita gente precisando falar. Botar pra fora, né? Botar pra fora, sabe? Então, sabe o copo d'água que tá cheio ali, não tô aguentando mais, e aí quando eu tenho um profissional, eu olho, é a minha salvação, é o meu momento, então eu quero falar tudo ali, e aí acabo faltando respeito, porque isso é soma daquilo que eu faço na minha casa já, né? Então, sim, chega uma hora que já vira um quintal de casa ali. Né? No primeiro dia talvez seja um elemento estranho, daqui a pouco você já tá tão envolvida no assunto dos dois,
que você tá ali quase que um abajur no meio do casal, né? Só Quase ouvindo. que isso, né? Olha só, Suelen, eu falei pra ele isso, que se ele fizesse isso, eu ia falar pra você. Você já falou pra Suelen o que você fez? É meio isso, Rola né? uma Já queixa, fica, igual já fica uma queixa. É gostoso. E o caso mais gratificante que você pegou? Foi esse que eles vieram separados e eles... o processo foi bem intenso, assim, a gente ficou 6 meses juntos. 6 meses? Não, 8 meses, desculpa. 8 meses juntos. E eles, no final, eles se casaram, né? Assim, eles eram... moravam juntos, Moravam né? juntos, não eram casados, né? Moravam juntos. E aí... Oficializaram o casamento. Teve uma traição, e aí teve um rompimento, aí eles me procuraram porque eles gostavam do outro, mas existia muita dor. E aí conseguimos, né, manter essa relação, e eles se casaram, né, hoje tem uma filhinha, e assim, então... Esse caso, pra mim, foi o meu case de sucesso, sabe? Assim, como tem outros também, né? Que deram muito certo. Mas esse, pra mim, foi especial porque foi o meu primeiro caso. Caramba, e já deu muito certo. Porque eu acho que eu me dediquei muito Também, pra eu poder imagino, fazer dar certo, eu imagino, né? eu imagino. Que era o primeiro, você tinha talvez medo também de errar. Sim. Porque, né, ninguém é perfeito. Tava nova ainda, né? Nada como hora de voo, né? Pra gente aprender. Mas você tocou num assunto que é polêmico, eu quero falar dele. Traição. Quem te procura mais? É o traído ou quem traiu ou quem foi traído? Quem foi traído. Quem foi traído que procura... Já aconteceu de quem traiu me procurar pra eu tratar a pessoa, né? E aí eu não entendi na época a situação, fiquei meio confusa, mas eu tratei, inclusive eles estão super bem agora, sabe? Sim, deu certo. Deu super certo. Mas eu entendo, de repente ele procurou porque ele traiu, ele tava desesperado. ela queria, de repente, passar por cima da traição, mas não conseguia lidar com a situação. Eles não conseguiam nem se chegar perto, assim, né? Ela não conseguia... desencadeou muitas outras questões que depois, em análise, eu fui descobrir que eram coisas dela lá atrás, sabe? Da que infância. veio à tona. E aí a gente tratou e hoje ela tá junto e eu fico muito feliz com isso. Mas quem normalmente procura é quem foi traído. Porque... E é fácil lidar com... Eu sei que não é, mas como que é lidar com esses casos? Bom, normalmente quando chegam pra mim são... A maioria que chega pra mim são mulheres, tá? Então eu vou falar no feminino. Normalmente elas chegam pra mim muito feridas, tentando achar a culpa nelas, o que se sente culpada porque se sente ele me culpada, traiu porque eu não me cuido mais, ou porque alguma coisa que ela não fez. O que eu deixei de fazer, aonde que eu errei aqui, o que eu falei de errado, será que eu não tô tão interessante quanto antes, né? Mas olha quem foi, né? Às vezes são pessoas próximas, ou às vezes é alguém do trabalho, né? Complicado, né? E aí... Às vezes da família. Sim. E aí elas chegam muito machucadas, mas que amam muito e não sabem o que fazer. Querem perdoar, mas não conseguem, né? Sim. E aí... Porque o perdão é um processo terapêutico, né? O perdão é um processo terapêutico. E aí, quando você tá ali, você quer perdoar, eu não consigo perdoar, mas eu me mantenho aquela relação, que houve uma quebra de confiança, o que acontece comigo? Eu começo a achar que tudo, o telefone tocou, saiu, chegou tarde. Entendi. Chega numa insegurança muito grande, isso me faz mal, porque começa a ser tóxico pra mim, né? Porque eu acabo não vivendo a minha vida e começo a querer viver a vida do outro, identificar o problema né? Tipo, o que tá acontecendo? Não, mas hoje botou perfume e tá assim, né? Fica uma lente de aumento, né? Em cima. Tudo é um problema. Ué, mas tá me dando rosa por quê?
Ué, mas disse te amo agora? Acho que fez besteira, sabe? Entendi. Então, nada é mais natural. E consegue passar por cima disso? É possível você ver possível. casos que a Não, mulher é consegue possível. se recuperar disso? É possível quando ela entende que existe o problema, tá? Realmente, isso aqui tá ruim, eu tenho um problema aqui, me ajuda aqui, que não tá legal. Preciso mudar isso, tá me fazendo mal. Ok, aí é um passo pra qualquer mudança. Ponto. E aí, quando se dedica num processo terapêutico, porque aí a gente analisa, não é só a questão pontual daquela traição ali. Tem muitas outras coisas envolvidas. Cara, porque pra mim é difícil de entender, sabe? Eu, pessoa, eu não consigo imaginar. Eu não sei se eu conseguiria passar por cima. Perdoar, eu acho que eu perdoaria, mas eu não ia querer continuar com aquela pessoa. Tá, deixa eu te explicar uma coisa sobre a traição Que eu acho que é o senso comum, né? Então, deixa eu te explicar uma coisa que eu penso sobre a traição, que eu falo muito nas minhas redes sociais. Algumas pessoas não concordam e tudo bem. Mas questões de estudos mesmo. É porque é um tema polêmico. É um tema polêmico, eu entendo. Mas assim, vamos lá. Eu tô numa relação no qual eu me dedico durante muito tempo. A gente já falou que em alguns momentos as relações, elas deixam de ser funcionais. Elas se tornam disfuncionais. O que são relações disfuncionais? São relações que você já entra na rotina, você já não tem aquela, sabe? Eu faço meio que tudo do mesmo jeito, não tem mais aquele brilho nos olhos, aquele investimento para ter uma relação saudável, Sim, sabe? fica mecânico a coisa. Mecânico, ótimo. E aí eu chego nesse ponto. Chegando nesse ponto da relação, há um problema no qual os dois sabem. Mas não toca no assunto. Mas ninguém toca no assunto, ninguém admite que existe um problema, ou quando toca no assunto, um culpa o outro. O problema é porque você fez isso. O problema é porque eu fiz isso. E aí, culpa. Aí, o que acontece? Mas rola um medo, né? Eu vou me colocar na situação. Sim. Rola um medo do seguinte. Digamos que a gente chegou numa relação mecânica. Tá. Como que eu digo pra pessoa? Não é o meu caso, porque a gente, como eu disse, eu criei regras lá no segundo, onde tudo é conversado. Mas como que eu chego pra pessoa, sei lá, que eu tô 5 anos e falo, cara, a gente tá muito mecânico, não rola mais, e a outra pessoa, pra ela, tá tudo bem. Então, mas aí se você chega... Então, mas aí que tá. Porque se não tá bem pra você, eu preciso me preocupar com o que eu tô entregando. Sim, mas é o magoar, entendeu? É a pessoa se sentir magoada porque ela tá teoricamente do mesmo jeito e o outro tá achando que não, entendeu? Mas aí a gente são assuntos difíceis de serem falados. A gente entra na ideia da empatia, a gente entra na ideia do investimento de comunicação. Eu preciso escutar o que o outro tá me dizendo, eu preciso entender o que o outro está sentindo, porque pra mim pode estar tudo bem. Sim. Pro outro não pode. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Entendi. Até pra eu poder ajudar ou melhorar, se for o caso. Sim. Tô fazendo advogado do diabo aqui, que é pra puxar. Tudo bem. Voltando aqui nessa relação que eu entendi que não tá funcionando. Sim. Aí a mulher, ela já não se sente tão, valorizada, não se sente mais agradada, não se sente mais amada. Lembrando que você tá falando do viés da mulher só porque a maioria que te procura são as mulheres. Não, vou falar do homem também, tá? Tá, legal, bacana. Aí, o homem, por sua vez, chega em casa, aí a mulher tá do mesmo jeito, não agrada mais, não tem aquela química mais lá do início, não se esforça também, não faz alguma coisa diferente. E aí, sempre quando chega em casa ou tá ali, é uma reclamação. A luz, isso, é sempre uma reclamação. E contrapartida da parte dele também, é sempre uma reclamação nessa relação. Sim. Tá? Aí a gente tá numa relação disfuncional, que é uma relação mecânica já, ok. Ninguém abre mão, ninguém chega ali e fala, olha, tem um problema, vamos resolver. O que o pessoal faz? Deixa pra lá, bota pra debaixo do tapete. Só que o tapete daqui a pouco chega de um nível que você tropeça. Aí vai lá, uma mulher aparece, lá da época de escola, começa a mandar mensagem, fala, oi, nossa, você tá diferente. Só rodeando. Você tá diferente, nossa, caramba, quanto tempo que eu não te vejo, caraca, nossa, você tá trabalhando com isso, ai, nossa, eu te admiro tanto, te admiro tanto, ego, alguém me olha, em casa não me olha, alguém me olha, eu me sinto valorizado, e aí eu acabo
entendendo que isso aqui de me sentir valorizado, que é o que eu não tô tendo aqui, porque eu também tenho responsabilidade de não resolver, entendeu? Eu acabo me deixando levar. Nem que peque por omissão, mas tá pecando. Eu acabo me deixando levar com isso, tá? Em contrapartida, a mulher é a mesma coisa. O cara vai lá, chega, reclama em casa. E aí chega alguém e me manda uma mensagem. Nossa, você tá linda. Nossa, você fica linda com essa roupa. Nossa, você cortou o cabelo. Aí ela fala, nossa, meu marido nem vê que eu corto o cabelo, nem vê que eu faço unha, nem repara em mim, sabe? Não tem nem pergunta como foi meu dia. E essa pessoa me manda bom dia, me manda uma carinha assim, assado. Isso mexe porque entra numa comparação. Será que realmente faz sentido? Aí você começa a olhar para o seu parceiro ali naquela relação de uma forma diferente, sabe? Porque tem uma outra pessoa aqui, né? Sim. O diabinho aqui, assim, né? Surgiu algo para comparar, né? E aí entra nisso. Só que aí é o X da questão. Quando você trai, a traição é uma escolha. Sim, eu ia falar isso agorinha. Você escolhe, ué. Você tem escolha de não trair. Você escolhe. Lembrando que quando essa relação tá disfuncional para os dois. Se você não tá recebendo algo, se tá ruim para você, tenha certeza que alguma coisa o outro também não tá recebendo. Só não tá falando. Só que vocês não falam. Vocês não são sinceros um com o outro. Ah, Sueli, você tá justificando. Sim, tô justificando. Tô dizendo por que isso acontece. Tô te mostrando por que isso acontece. Só que se você vai querer ver ou não, aí é com você. Eu tô te mostrando por que isso acontece. Agora, lá atrás, no momento em que a pessoa fala, vamos nos encontrar e vamos nos ver, aí é uma escolha. Sim. Aí é onde eu entendo que, olha só... você sabe que tá fazendo errado, todo mundo sabe. Eu sei que eu tô fazendo errado, então é uma escolha. Você se comprometeu com aquela pessoa lá atrás. Por isso, quando perguntam assim, Sueli, traição tem perdão? Eu faço a primeira pergunta. Eu devolvo, né? Como é que vocês estavam no momento da traição? Como que foi? Como é que você... Tava tudo bem? Vocês estavam em lua de mel? Tava aquele momento super uhul? Ou vocês estavam passando por uma fase difícil? Porque isso é cada um tem um jeito de ver, resolver o problema, né? Tem pessoas que fogem. A traição é uma fuga, tá? Por mais que seja uma escolha. É um jeito de fugir da situação. De algo que você não quer mais, talvez. Ou de resgatar algo. De olhar e encarar aquele problema que eu tô vendo que... Ou de resgatar um momento do teu relacionamento que já existiu e não existe mais e aquilo ali é parecido com o que você tinha antes. Isso, exatamente isso. Então, aí o que eu acabo fazendo? Eu acabo escolhendo trair. Só que essa escolha, se foi uma vez que aconteceu, uma vez por uma situação... Eu sempre peço, né, pra gente reavaliar a situação. Como é que tava essa relação? Vamos lá. Tava tudo bem? Vocês estavam brigando? Vocês se olhavam? Vocês investiam? Você entendia que aquela relação tava daquele jeito? Como que aconteceu a descoberta? Como que foi? Tudo isso é analisado, tá? Mas por isso que eu falo que a relação a traição tem solução. Tem solução. Mas a traição dessa forma. Sim. Não é a traição que... A famosa escapulida. Isso aí foi uma escapulida, né? Ah, eu vou, né? Tô aqui, trai hoje, trai amanhã, Quanto mais, trai hoje, trai amanhã. Aí não é... É o famoso galinha, o cara que cisca em tudo quanto é terreiro. Aí é uma questão de, realmente, de desrespeito total com a relação. É porque, assim, o homem, pelo menos da minha geração, né? Eu tô com 46 anos. A gente não foi criado pra ter uma mulher só, não. A gente foi criado pra pegar todo mundo. Pegar geral. Era bonito ter 5 namoradas no bairro, 6, 7. E a conversa entre homens e entre adolescentes era... Tô pegando fulana, tô pegando ciclana. Quem pega mais, Quem pega mais, aquela coisa bem então, machista, né? Então tem a ver com como a gente foi educado, né? Com a história. Sim, não adianta... não, o Ricardo é machista, tá falando isso. Não, eu tô falando a realidade de como eu fui criado, entendeu? No meu bairro, onde eu cresci, era assim. Mas hoje a sua ideia é dessa forma? Não, claro que não. Hoje eu sou outra pessoa. Mas claro que amadureci, cresci, passei por experiências e tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte... O homem, ele foi muito direcionado para isso. Então, não tô tentando justificar o cara que trai a mulher, não, porque, como a gente disse aqui, é uma escolha. Mas
tem diferença do quanto mais e o cara que só deu uma escapulida. Sim. Entendeu? Não Sim. dá pra botar todo mundo no mesmo balaio, né? Então, e da mulher também, tá? Porque mulher também trai. Hoje tá pau a pau, eu acho. Até porque a mulher hoje, depois que veio essa era feminista, esse empoderamento feminino, a independência feminina, a mulher, ela tá muito assim, ó, e totalmente intolerante, né? Ah, não vai ficar, tá enchendo meu saco, aqui tá, tchau. Não quero ninguém me controlando. Isso, sabe? Não quero ninguém me controlando. É, exatamente isso. Não quero ninguém me controlando, não quero ninguém... Eu sou independente, eu me basto, é isso. Já né? teve uma situação quando, logo depois que eu separei, aí comecei um affair com uma pessoa e tal, e a gente saiu pra lanchar. Não deixou eu pagar a conta de jeito nenhum, porque ela era uma mulher independente, ela não queria que homem nenhum pagasse uma conta pra ela. Então tem o, sim, legal você é independente, ok, e tem coisas que são tipo, será que precisa ser tão... Demais, né? Assim, ferrenho e tal, será que realmente eu tô te ofendendo se eu pagar a tua conta, se eu fizer uma gentileza? Sendo mulher ou sendo um amigo, será que é tão, sabe? Então, cada pessoa pensa de um jeito, né? Esse é o grande problema. Eu costumo dizer que nada em excesso faz bem. Então, assim, quando a gente fala sobre... tudo demais. Droga, bebida, tudo. Relacionamento, tudo exagerado. Tudo exagerado, né? Se eu saio com um cara e ele se dispõe a pagar a conta, eu entendo isso como um cuidado. Primeiro, eu não vou sair zerada. Se eu sou independente, sim, claro. Eu não tenho que sair zerada. Você não vai contar que a pessoa vai pagar a tua conta. Eu não vou contar com a pessoa. Mas eu acho que é uma questão... Isso é ser independente. Mas se o cara quiser pagar a minha conta, por que não? Né? Eu escuto muitos outros colegas, né, outros profissionais, falando sobre esse mesmo tema. Ah, a mulher é feminista e ela tem que pagar a conta. Ela não pode deixar porque é um desrespeito, porque ela também trabalha. Cara... Sabe? Outras já falam assim, não, se pede pra rachar, pra mim não vale a pena. Eu acho que vai de cada um, né? Se eu converso com você e a gente tá lá, os dois estão bem. Rachar a conta, tá tudo bem pra mim e pra você? Ok. Mas se você quer pagar, porque isso já vem de uma cultura... Sim. Por que eu não posso me permitir... ser presenteada. Gente, eu vou voltar com meu dinheiro pra casa. Mas você tocou num ponto também. Tem um cara que ele exige, né? Ele, não, eu não vou deixar você pagar porque eu sou homem, quem paga é o homem. Aí já virou... Aí já competição. Aí já entra aquela ideia de tipo assim, não, esse cara eu já vejo na hora que esse cara já não é um cara que é legal pra uma relação. E né? você trata de casais homossexuais também? Gays? Sim. Também trata? Trato. Legal, sim. Bacana. Trato sim, já tive... Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque é muito comum as pessoas procurarem terapia para casal nas igrejas. Uhum. É um hábito, acho que cultural, pelo menos de onde eu vim, eu sou do interior do Rio. Geralmente os casais estavam com problema, ia para a igreja católica lá, procurava terapia de casal, geralmente era uma senhora mais antiga do bairro que aconselhava os casais mais jovens. Era assim. E os casais gays não eram recebidos lá nunca. Acho que até hoje não devem ser, porque não aceita, né? Algumas igrejas não aceitam. E acho bacana você lidar com todos o espectro, né? Sim, e funciona da mesma forma. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa, sabe? Do mesmo jeito, as mesmas questões. Sempre aparecem as mesmas situações. É mesmo, é. É interessante, né? Porque se você for analisar do ponto masculino e feminino, digamos assim, deveria um ter mais um comportamento feminino ou masculino, seja duas mulheres ou dois homens, né? Deveria, teoricamente, ter uma diferença, mas não é, né? Porque não são as pessoas, são os problemas em si, né? Que acontecem e aí é a mesma coisa, mora na mesma casa, tem relação sexual do mesmo jeito. Sim, assim, quando a gente trata, né, na psicologia, a gente trata sempre o problema, né? O problema e o passado daquela pessoa, o que causou a visão dela para aquele problema. Então, é sempre o problema, não a pessoa, né? Por isso que não tem... Você vai buscar lá Você olha o sintoma e vai buscar a raiz da dor lá. Porque eu venho de um viés da psicanálise, né? Eu trabalho nesse viés da psicanálise. Então, eu vou lá, sabe? Desde lá. Você foi
a sua mãe realmente quis que você, sabe? Nascesse? Então, desde essas perguntinhas. Caramba. É em base analítica mesmo. Sueli, estamos aqui já 1h e alguma coisa, batendo papo. Sério? Passou Sério? rápido. Quanto tempo, Rafael? 1h07. Então, 1h e 7 Caramba. minutos aqui já. Estamos caminhando para o final. Sim. E tem algumas perguntas que eu sempre faço aqui. Tá? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Quantos anos você está casada? Você está casada? Você está namorando? Como é que é? Não, eu sou casada mesmo no papel. Não papel. Vocês estão juntos há quanto 9 tempo? anos. 9 anos. 9 anos casada. 9 anos vocês estão juntos, né? Se você, que está 9 anos juntos com ele, pudesse dar uma dica para um casal que está começando um relacionamento agora, mas um relacionamento dependendo de namoro ou de morar junto, que dicas você daria para essa pessoa? Com a experiência que você tem hoje de 9 anos de casado. Geralmente eu faço essa pergunta se a Suelen de hoje pudesse dar uma dica para a Suelen quando estava começando profissionalmente. Mas hoje eu vou mudar um pouquinho. Tá. Eu acho que não ir com muita sede, sabe? Não ir com muita expectativa que o outro vai suprir a sua expectativa, né? A Suelen lá de trás, e aí voltando para a pergunta para mim, Sim. A Suelen lá de trás, quando foi morar junto, tinha a ideia de que o outro iria suprir todas as minhas expectativas, né? Então, assim, isso não acontece. A gente acaba se frustrando. Porque quando você casa, você acaba vendo que o outro não é a minha idealização de uma pessoa perfeita. Não é o príncipe do cavalo branco. Não. É uma pessoa que tem traumas tanto quanto você, que tem dificuldades tanto quanto você, e você precisa aprender a lidar com isso. Então, talvez eu não iria com essa sede ao pote de pegar a expectativa, todas as minhas expectativas e jogar no outro. E trabalharia muito a comunicação. Porque quando a gente tem a comunicação, acho que a gente consegue ter muitas outras coisas. É meio caminho andado, né? E as pessoas mudam? Mudam. De fato, porque o que a gente mais ouve é falar assim, você vai casar e você não vai mudar aquela pessoa. A pessoa não muda. Não, você não consegue mudar o outro. Eu não tenho esse poder, porque eu só mudo se eu quero mudar. Mas isso é bem comum, né? Porque a pessoa casa e achando, quando namorava, fulano era assim, assim, assim. Mas não, quando eu casar eu vou mudar. Ele vai morar comigo, vai estar 24 horas comigo, então, eu vou mudar. Quando eu engravidar, eu vou mudar ele, né? Porque vai ter uma responsabilidade de pai e tal. Não. As pessoas mudam porque escolhem mudar. Porque entendem que precisam mudar para aquela relação, né? Eu não tenho a capacidade de mudar o outro. Eu, no meu casamento, eu não tenho a capacidade nunca, independente de eu ser psicóloga, de eu ser terapeuta de casal, eu não tenho a capacidade nenhuma de mudar o meu marido. O que eu posso dizer é simplesmente desenhar para ele como que eu gostaria que ele fosse comigo. Mas se ele entender, se isso fizer sentido para ele e ele aceitar que pode mudar, ele vai mudar. Mas se ele olhar e falar, cara, isso não faz sentido para mim, e não vai mudar, entendeu? Porque eu não mudo ninguém. Quem muda é o outro. O outro que tem que querer mudar, né? Tem que entender que existe um problema. Não adianta casar achando que vai mudar. Não dessa forma. Porque todo mundo muda. Sim. Quando quer. Muda o tempo todo, na verdade. Muda o tempo todo, quando quer. Porque quando você fez a pergunta, ela dá para 2 lados, né? Então, assim, você acredita na mudança que as pessoas mudam? Acredito. Tanto acredito porque por isso que eu sou psicóloga, mas né? eu não consigo mudar o outro. Mas eu não tenho a capacidade nenhuma de mudar o outro. Até em terapia, como eu falei, terapia de casal, chega pra mim, não quer? Eu não atendo. Se o paciente chegou pra mim e fala pra mim, eu tô aqui porque minha esposa pediu. Você quer? Não. Então, tchau. Não tem igual, tem uma coisa que acontece comigo. Às vezes minha mulher fala, não sei como que você não deu certo no primeiro casamento, você é tão legal, você é uma pessoa... Eu falei, cara, o cara que tá casado com você não é o cara que tava casado com a primeira esposa. Sim, eu mudei, eu sou outra pessoa hoje. Sim. Entendeu? Inclusive, os erros do meu primeiro casamento me fizeram acertar algumas coisas no segundo. Então, a gente não é a mesma pessoa, sabe? Você não é a mesma pessoa num relacionamento que você
foi em outro. As experiências, né? Você Sim. tem experiências, você Até vai porque moldando, é meio matemático, né? vai amadurecendo. Uma pessoa é um númerozinho, você é outro númerozinho, quando soma, dá uma matemática diferente. Sim, e com certeza essa sua esposa, ela provavelmente também colabora para que você prossiga e entregue sempre o seu melhor, Sim, com certeza. tá? É uma soma, né? É uma soma. É uma soma. Só que não é uma soma exata, nunca é. Não, vai Aquele ter alguns casal conflitos. E assim, não existe essa coisa de relacionamento perfeito. perfeito, né? Não tem. Não existe. Existem duas pessoas que tentam fazer dar certo. Mas tem que ser as duas pessoas. Não pode ser só uma. Senão, já era. Senão, não Suelen, cara, bom demais bater papo com você. Ah, adorei também. Foi bom, a gente poderia ficar aqui umas 3 horas falando, mas não dá para ficar 3 horas. Deixa sua mensagem final, convida as pessoas para te seguir, teu Instagram tá aqui na plaquinha, PSI, Suelen com 2 L's, Souza com Z, Isso aí. tudo junto. Tem também o Instagram do Gravata, mas fala para as pessoas como que elas te encontram, se elas quiserem te contratar, se elas quiserem, não sei se você faz palestra também sobre o assunto. Faço, Enfim, a câmera é toda sua, fala para a sua obrigada. audiência. Bom, vocês me seguem lá no @psi_suelen_souza. Eu sempre tô dando dicas lá sobre relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas a forma de como que a gente se relaciona com o outro e com nós mesmos. Falo muito sobre dependência emocional, sobre relacionamentos abusivos, sobre autoestima. Tem sempre dica bacana, eu sempre tô promovendo algum tipo de desafio, alguma coisa legal para poder trazer para vocês. Meu atendimento, tem lá o link na bio do meu Instagram, tem o número que você vai direto falar lá com a minha assistente, você faz seu agendamento. Eu atendo em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, fico no centro mesmo de Campo Grande, mas também atendo online para o Brasil todo por videochamada, tá? Show, Suelen. Obrigado, cara. Bom demais te receber aqui. Você que assistiu Gravata Amarela, curtiu, compartilha. Se você tem um amigo ou uma amiga que está precisando ouvir um pouquinho sobre relacionamento, que não está com relacionamento legal, compartilha o episódio para a pessoa assistir. Com certeza você pegou alguma coisa de bacana daqui. Então passa para frente, curte, compartilha, se inscreve, faz uma fofoquinha da gente aí, por favor. Obrigado por você ter ficado até aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast. Obrigado, Suelen.